Nem todo império cai com glória. Alguns tropeçam em derrotas que prefeririam apagar da história. E quando falamos do Império Romano, pensamos em conquistas épicas, legiões invencíveis e uma civilização que moldou o mundo como conhecemos. Mas, e se eu te contar que mesmo o poderoso Roma teve seus dias sombrios, momentos que seus líderes prefeririam manter em segredo? Para entender como Roma, o símbolo da força e disciplina, também conheceu a humilhação, vamos começar com uma de suas quedas mais inesperadas. Hoje vamos explorar 4 derrotas romanas que o Império tentou esconder. Aqueles dias fatídicos quando a águia romana se curvou. Prepare-se para descobrir confrontos que não aparecem nos livros escolares, mas que mudaram o curso da história. Neste vídeo, você vai aprender como um pequeno grupo de guerreiros bárbaros conseguiu virar o jogo contra as legiões romanas na floresta de Teutoburgo. Você vai entender como a arrogância romana levou à desastrosa Batalha de Carras, onde os partas mostraram que a cavalaria poderia vencer a infantaria mais disciplinada do mundo. E tem mais. Vamos falar sobre a devastadora derrota na Batalha de Adrianópolis, que abalou os alicerces do Império, e a surpreendente reviravolta da Batalha de Alia, que deixou Roma de joelhos diante dos gauleses. Se você é como eu, um apaixonado por história militar, vai adorar mergulhar nesses episódios fascinantes e pouco conhecidos. Então, fica comigo até o final e descubra como esses confrontos moldaram o destino do império mais famoso da história. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos nessa, porque a história está prestes a ganhar vida. O que aconteceu na floresta de Teutoburgo? 3 legiões marcharam confiantes pela floresta. Nenhuma voltou. No início do século I depois de Cristo, o Império Romano estava em plena expansão, tentando consolidar seu domínio na Germânia. A região, no entanto, era um território traiçoeiro e repleto de tribos resistentes ao controle romano. Foi nesse ambiente que o destino de Roma seria alterado para sempre na sombria floresta de Teutoburgo. Armínio, um chefe guerreiro dos queruscos, desempenhou um papel crucial nessa história. Ele havia servido como aliado e oficial nas forças romanas, ganhando a confiança dos romanos e conhecimento sobre suas táticas. No entanto, ele tinha planos diferentes para seu povo. Em segredo, Armínio uniu várias tribos germânicas com o objetivo de emboscar as forças romanas. As legiões comandadas por Públio Quintílio Varo avançaram pela floresta sem qualquer suspeita, confiando em Armínio como seu guia. No entanto, o terreno sinuoso e denso de Teutoburgo foi cuidadosamente escolhido por Armínio para a emboscada. As tropas romanas, despreparadas para lutar em tal ambiente, foram cercadas e destroçadas em um ataque fulminante e implacável que durou vários dias. O impacto psicológico dessa derrota foi devastador para Roma. A notícia do massacre causou pânico e desânimo, abalando a confiança em sua invencibilidade. O imperador Augusto, ao receber a notícia, teria exclamado em desespero: "Varo, devolva-me minhas legiões." Militarmente, a derrota na floresta de Teutoburgo forçou Roma a reconsiderar suas ambições na Germânia. As legiões nunca mais retornaram para conquistar aquelas terras, e os planos de expansão foram abandonados. A derrota moldou os limites do Império Romano, estabelecendo o Reno como a fronteira definitiva entre Roma e as tribos germânicas, uma linha que se manteve por séculos. E se o inimigo não estivesse fora dos muros, mas dentro deles? Como a rebelião de Espartaco expôs a fragilidade romana? Quando os acorrentados começam a lutar, até o mais poderoso treme. No coração do século I a.C.,
A República Romana enfrentou um desafio inesperado e devastador: a rebelião de Espartaco. Este gladiador trácio, forçado a lutar por entretenimento, se tornou o líder de uma das mais audaciosas revoltas de escravos da história. Com apenas um punhado de companheiros no início, Espartaco rapidamente transformou uma fuga desesperada em um exército rebelde de dezenas de milhares de escravos sedentos por liberdade. A princípio, Roma subestimou a ameaça. Os primeiros grupos de legionários enviados para conter a revolta foram humilhantemente derrotados. Espartaco e seus seguidores, movidos pelo desejo de vingança e liberdade, atravessaram a Península Itálica, vencendo batalha após batalha. A cada vitória, mais escravos se juntavam à causa, aumentando tanto a força quanto a moral do exército rebelde. Roma, em sua arrogância, demorou a perceber a seriedade do perigo. Confrontos ferozes marcaram a campanha, enquanto Espartaco habilmente manobrava suas forças, explorando o terreno e o conhecimento tático adquirido nas arenas. As derrotas romanas se acumulavam, e as histórias de um exército de escravos que desafiava o poderio romano se espalhavam, causando pânico e incerteza. A humilhação política era palpável, e a elite romana começou a sentir o impacto de não conseguir controlar aqueles que consideravam inferiores. Para encerrar o conflito, Roma recorreu ao uso desproporcional de força. Crasso, um dos homens mais ricos e ambiciosos de Roma, foi incumbido de esmagar a rebelião. Ele reuniu um vasto exército, utilizando estratégias brutais e sem escrúpulos para finalmente sufocar a revolta. No entanto, a rebelião de Espartaco deixou uma marca indelével na psique romana, expondo a fragilidade interna do sistema escravista e o medo de que um levante semelhante pudesse ocorrer novamente. Às vezes, a derrota vem do alto, e Roma viu isso do topo de um desfiladeiro. Por que a Batalha de Carras foi um golpe mortal à soberba romana? O ouro da ambição de Crasso não valeu uma única flecha parta. Em 53 a.C., Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, decidiu expandir seus domínios e glória pessoal ao atacar o Império Parta. No entanto, sua avidez por fama e fortuna levou a uma das derrotas mais humilhantes da história romana. A campanha de Crasso começou com uma confiança excessiva, subestimando completamente as capacidades dos partas. Ao cruzar o rio Eufrates, ele adentrou o deserto da Mesopotâmia com um exército de aproximadamente 40.000 soldados, acreditando que sua superioridade numérica e o famoso poderio legionário seriam suficientes para esmagar qualquer resistência. Contudo, ele não estava preparado para a habilidade inigualável dos arqueiros montados partas. No campo de batalha de Carras, os partas revelaram sua estratégia letal. Utilizando o terreno desértico a seu favor, eles adotaram uma tática de guerrilha, que consistia em cercar as legiões romanas e atacá-las com uma chuva incessante de flechas disparadas por arqueiros montados em cavalos velozes. Crasso, sem experiência em combater esse tipo de inimigo, viu suas tropas serem abatidas sem sequer conseguir se aproximar do inimigo. A morte de Crasso chegou de forma cruel e simbólica. Após tentativas fracassadas de negociar uma rendição, ele foi capturado e morto, dizem as lendas, com ouro derretido despejado em sua garganta, um macabro tributo à sua cobiça insaciável. Esta humilhação não apenas manchou sua reputação, mas feriu profundamente o orgulho romano. O despreparo estratégico de Crasso diante de um inimigo que ele considerou inferior revelou a vulnerabilidade das forças romanas. A derrota em Carras teve ramificações políticas significativas em Roma, enfraquecendo a posição de Crasso no triunvirato e aumentando as tensões internas que, eventualmente, contribuíram para o colapso da República Romana. Esta batalha
serviu como um lembrete amargo de que a soberba romana não era invulnerável. Nem toda guerra é feita com armas. Algumas são vencidas com fé e resistência. O que a derrota em Jerusalém revelou sobre os limites do poder romano. Contra um povo que luta por fé, até o maior império hesita. No século I d.C., a resistência dos judeus em Jerusalém desafiou o poderio de Roma de uma forma que poucos esperavam. Os judeus, movidos por uma fervorosa determinação religiosa e um desejo ardente de liberdade, transformaram Jerusalém em uma fortaleza quase impenetrável. O cerco iniciado por Roma, que acreditava em sua vitória inevitável, logo se transformou em um teatro de guerra que expôs as vulnerabilidades do império. As legiões romanas, acostumadas a subjugar inimigos com sua estratégia de guerra implacável, encontraram em Jerusalém uma resistência feroz. As ruas estreitas e as muralhas sólidas da cidade tornaram-se obstáculos formidáveis. Além disso, a coesão das forças judaicas, unidas em sua espiritualidade e em seu propósito, tornou cada avanço romano um desafio titânico. A guerra de atrito drena os recursos e a paciência das legiões, que não estavam preparadas para uma batalha tão prolongada e desgastante. Os choques culturais e espirituais entre romanos e judeus também tiveram um impacto significativo. Os soldados romanos que lutavam por glória e riqueza encontraram-se frente a frente com um inimigo que lutava por algo muito mais profundo: a fé e a liberdade de culto. Esse confronto revelou os limites do poder militar quando confrontado com a resistência espiritual, minando a moral das tropas romanas e prolongando um conflito que parecia não ter fim. O custo da guerra foi imenso. A destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. não apenas marcou uma derrota simbólica para os judeus, mas também demonstrou até onde Roma estava disposta a ir para reafirmar seu domínio. No entanto, as cicatrizes deixadas por esta conquista foram profundas e duradouras, ecoando através dos séculos e lembrando ao mundo que o poder militar tem seus limites quando confrontado com um povo que luta por sua identidade e crenças. Mas há momentos em que Roma nem sequer teve chance de lutar. Como a emboscada em Adrianópolis mudou a história do exército romano. Em Adrianópolis, Roma perdeu mais que soldados. Perdeu sua invencibilidade. No fatídico verão do ano 378, o Império Romano se viu diante de um inimigo que julgava inferior: os godos. Comandados pelo imperador Valente, os romanos acreditavam que a vitória seria certa. No entanto, a arrogância de subestimar a capacidade dos godos se revelou um erro fatal. Os romanos, confiantes em sua superioridade, marcharam em direção ao campo de batalha sem a devida cautela. Valente, ansioso por uma vitória rápida, não aguardou os reforços do imperador ocidental Graciano. Essa impaciência teve um custo alto. Os godos, liderados por Fritigerno, já estavam preparados e utilizaram o terreno a seu favor, atraindo os romanos para uma emboscada mortal. A batalha foi um massacre. O sol escaldante refletia o caos e o pânico que se espalhavam entre as fileiras romanas. Cercados e desorganizados, muitos soldados romanos foram massacrados antes mesmo de compreenderem o que estava acontecendo. Em meio à confusão, o próprio imperador Valente caiu, desconhecido e abandonado, em um campo que se tornou seu túmulo. Sua morte simbolizou não apenas a perda de um líder, mas o colapso de um sistema de guerra que Roma acreditava ser invencível. A derrota em Adrianópolis foi um golpe devastador para o exército romano. Pela primeira vez em séculos, Roma não apenas perdeu uma batalha, mas também sua aura de imbatibilidade. Este evento marcou o início de um declínio irreversível, mostrando que os métodos tradicionais de combate romano
estavam obsoletos diante de inimigos adaptáveis e determinados. A Batalha de Adrianópolis não foi apenas uma derrota. Foi o prenúncio de um novo capítulo na história do Império Romano, onde a vulnerabilidade se tornava uma realidade inegável. E quando o medo toma conta dos próprios generais, o Império começa a ruir por dentro. Foi a derrota em Edessa o ponto sem volta. Nunca antes um imperador romano havia sido feito escravo. Até Edessa. Naquela fatídica batalha, no turbulento século III, o destino do imperador Valeriano tomou um rumo inesperado e desastroso. Valeriano, à frente de um exército romano, enfrentou o formidável rei persa Sapor. O encontro ocorreu nas planícies áridas de Edessa, onde a confiança romana em sua invencibilidade seria testada até o limite. Sapor, com uma estratégia astuta, conseguiu cercar as legiões romanas, cortando suas linhas de suprimento e enfraquecendo sua moral. Valeriano, talvez subestimando seu adversário ou superestimando suas próprias forças, viu-se encurralado. Em um movimento desesperado para negociar um tratado ou trégua, ele se encontrou pessoalmente com Sapor. Mas em um golpe traiçoeiro, Valeriano foi capturado, tornando-se prisioneiro do rei persa. Este evento sem precedentes abalou os alicerces do Império Romano, uma vez que a captura de um imperador em vida era uma humilhação inimaginável. A tragédia não terminou com a captura. Valeriano foi mantido em cativeiro e, segundo relatos, sofreu terríveis humilhações nas mãos de Sapor. Este episódio não foi apenas uma derrota militar, mas uma catástrofe política. Os inimigos de Roma exploraram o evento para minar a autoridade do império, usando a imagem de um imperador acorrentado para propagar a fraqueza romana. A captura de Valeriano quebrou a imagem de autoridade inviolável do imperador, mostrando ao mundo que os líderes romanos não eram deuses intocáveis. Isso teve um impacto duradouro, plantando a semente da dúvida e instabilidade dentro do império. A derrota em Edessa não foi apenas uma perda territorial, foi o início de um declínio na aura de invencibilidade romana. O que essas derrotas dizem sobre o império que se julgava invencível? Nunca antes um imperador romano havia sido feito escravo. Até Edessa. No tumultuado verão do ano 261, as legiões romanas, comandadas por Valeriano, enfrentaram o exército persa liderado pelo astuto rei Sapor. O cenário era a cidade de Edessa, localizada no território que hoje conhecemos como Turquia. Valeriano, na tentativa de conter a crescente ameaça persa, levou suas tropas ao encontro de Sapor. Mas o que se desenrolou foi um dos mais devastadores reveses da história romana. O exército persa, usando táticas que exploravam o terreno e a exaustão das tropas romanas, conseguiu cercar e subjugar as forças de Valeriano. Em um movimento humilhante e sem precedentes, o próprio imperador foi capturado. Valeriano, que deveria ser o símbolo máximo da autoridade e invulnerabilidade de Roma, foi levado como prisioneiro, uma humilhação que ressoou por todo o império. Durante seus anos em cativeiro, ele foi forçado a servir de escabelo para Sapor subir em seu cavalo, um símbolo brutal da supremacia persa sobre Roma. A captura de Valeriano foi mais do que uma simples derrota militar. Foi um golpe colossal no orgulho romano. O fato de um imperador ser mantido cativo em vida era algo impensável e abalou profundamente a percepção de invulnerabilidade do poder romano. Os inimigos de Roma exploraram este episódio para minar a autoridade do império, usando a imagem do imperador subjugado como um poderoso símbolo de propaganda. O impacto dessa derrota ressoou muito além do campo de batalha. A quebra da imagem de autoridade inviolável do imperador inaugurou uma era de instabilidade interna e desconfiança, questionando a capacidade de Roma de se manter unida sob uma liderança divina e inquestionável.
A derrota em Edessa marcou, assim, um ponto sem volta na longa história do Império, revelando as fragilidades de uma Roma que até então se acreditava invencível. Dentre todas as derrotas que exploramos hoje, a Batalha de Canas sempre me deixa sem fôlego. Imagina só, o exército romano, uma força que intimidava todo o mundo conhecido, sendo cercado e dizimado por Aníbal. Esse foi o momento em que tudo começou a mudar, uma verdadeira aula de estratégia militar. Aníbal, com sua genialidade, virou o jogo de uma forma que Roma jamais esperaria. É incrível pensar como ele conseguiu transformar uma situação aparentemente desfavorável em uma vitória avassaladora. Agora eu quero saber de você. Qual desses momentos épicos mais te impressionou? Deixe nos comentários, eu estou curioso para saber sua opinião. Se você gostou desse mergulho na história, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos que também adoram esse tema. E se ainda não viu, confira nosso vídeo sobre as estratégias mais brilhantes da Segunda Guerra Púnica. Tenho certeza de que você vai adorar.